Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nessa aula, estudaremos os conceitos da inércia. Apesar dessa aula ser direcionada para o nono ano do ensino fundamental, é muito comum estudar em leis de Newton a inércia. E as leis de Newton são estudadas no primeiro ano do ensino médio e no terceiro ano também. As expectativas de aprendizagem são identificar os conceitos associados à inércia, analisar os fatores envolvidos para alternar ou alterar a inércia de um corpo, relacionar os conceitos físicos a aplicações da inércia no nosso cotidiano e diferenciar referenciais inerciais e não inerciais. A primeira lei de Newton, ela aborda a inércia. Só que o que é inércia? A inércia é a capacidade do corpo de permanecer parado ou em movimento retilíneo e uniforme, desde que todas as forças que estejam atuando nesse corpo, o somatório de todas seja nulo. Apesar de estudarmos a inércia na primeira lei de Newton, não foi Newton o primeiro a estudar sobre a inércia. Galileu Galilei demonstrou que um corpo tinha a tendência de permanecer em repouso ou continuar se movendo em linha reta com velocidade constante, desde que não tivesse nenhum agente externo. Aí pensa comigo. Você já deve estar calculando mais ou menos assim. Olha, mas eu me movo. Eu consigo me mover sem ter força externa. Engano seu. Se o chão de onde você estiver pisando for muito liso, você não vai conseguir se mover. Pensa que se eu tivesse algum superpoder e te levasse para fora da atmosfera e te deixasse lá flutuando, como é que você faria para se mover? Você não teria o chão para empurrar para trás e andar para frente. Assim como se você estivesse imaginando, mas eu consigo tipo que nadar. Não, é um vácuo. Você não tem nenhuma partícula, nenhuma molécula para empurrar para trás e andar para frente. Você ficaria parado, em repouso. E isso foi demonstrado por Isaac Newton, estudando a mecânica clássica. Você já sabe que existem dois tipos de mecânica. A mecânica clássica, que nós estudamos toda a física clássica, e a física moderna, que alguns também apontam como a física a ser estudada no nosso futuro. O que são referenciais? Antes de entrar em referenciais inerciais e não inerciais. Referencial é um ponto ou um sistema de coordenadas que eu vou estudar o meu fenômeno, que eu vou usar para estudar o evento, para entender o movimento ou o repouso do corpo. Existe referencial inercial e existe referencial não inercial. O referencial inercial é o que está ali sem aceleração em função do evento. O não inercial, ele apresenta uma aceleração. Aí a pergunta que cabe para você nesse momento é: um corpo pode estar em repouso e ao movimento ao mesmo tempo? A resposta é sim. Depende do referencial. O movimento, ele é relativo, pois ele vai depender do referencial. Se eu te der o exemplo, você dentro do ônibus, quando você olha para qualquer pessoa de dentro do ônibus, você está vendo ela parada, se ela estiver sentada sem se mover. Entenda que a ideia de parado é que a sua distância até ela não muda em função do tempo. Mas se esse ônibus estiver passando na minha frente e eu estou fora do ônibus,
a minha posição até você não está mudando? Então, para mim, observador do lado de fora, observador não inercial, você e a outra pessoa estão em movimento. Cuidado que essa ideia de movimento e repouso não está na ideia de estar andando. Vou te dar um exemplo bobo. Você em cima do patinete, o patinete com movimento. Ah, mas eu não estou andando. Você não está andando, mas o patinete, se tem velocidade, você está em movimento. Cuidado com isso, porque algumas questões utilizam desse método para conseguir enrolar ou dificultar a interpretação desse fenômeno físico. Colisões. Vamos utilizar as colisões para entender que a inércia ela é diretamente ligada à massa. A quantidade de movimento de um corpo é relacionado entre o produto da massa e da velocidade. Pensa só comigo. O que é mais fácil você empurrar e tirar do repouso, tirar do lugar? Um caminhão ou uma pessoa? É claro que é muito mais fácil empurrar a pessoa, porque ela tem uma massa muito menor. Ah, mas você está se achando o Hulk, o super-homem, e acha que empurrar o caminhão é mais fácil. Tudo bem, para você que é o Hulk. Só que você conseguiu empurrar o caminhão com facilidade, quando for empurrar a pessoa, é infinitamente mais fácil, pois a massa dela é muito menor. E pensa o seguinte, nós usamos aí no nosso dia a dia chinelo, tênis ou até mesmo descalço. Se você estiver correndo, você consegue parar com facilidade? Vai machucar o seu pé se você parar? Não. Mas se você estiver dentro de um carro, que a massa já deve ser de 10 vezes maior que a sua, no mínimo. Se o carro perder o freio, você consegue botar o pé no chão e parar esse carro? Assim como você fazia com a sua bicicleta? Geralmente usando chinelo, né? Nunca com o pé descalço. É claro que você não vai conseguir parar o carro, porque a quantidade de movimento do carro é muito maior que a sua quantidade de movimento, pois ele tem mais velocidade e, inclusive, maior massa. Guarda isso. A inércia do corpo, ela é diretamente ligada à massa. Dizemos que quanto maior a massa, maior vai ser a inércia desse corpo. Aqui eu estou apresentando o princípio da inércia, falando de Galileu Galilei, usando a inércia para refutar Nicolau Copérnico, as ideias de movimento terrestre. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa área, você consegue refutar alguns argumentos dos terraplanistas. Não vou entrar nesse assunto agora, pois é um assunto polêmico, e o foco dessa aula é a inércia. A inércia é estudada na física clássica até hoje, utilizando ideias de Galileu e de Kepler. Newton usou a ideia deles para desenvolver as leis. Newton disse em uma frase muito conhecida que ele se apoiou sobre ombros de gigantes. Dois desses gigantes seriam Galileu Galilei e Kepler, Johannes Kepler. Aqui eu apresento forças fictícias de referenciais não inerciais e girantes. Girantes que estão fazendo o movimento circular, beleza? Aqui tem um exemplo que é muito bacana de ser conhecido. Ciclone, tornado, tempestade extratropicais, tem sempre a mesma cara. Só que você sabia que no hemisfério norte gira no sentido contrário do hemisfério sul? Se estivermos colocando um observador fora da Terra, nós vamos conseguir ver esse sentido contrário do hemisfério norte para o hemisfério sul. E isso ocorre devido à força de Coriolis. Essa força mostra que existe uma força perpendicular à direção do movimento.
Aí aqui está apontando, ó, que os furacões do hemisfério sul geralmente são chamados de ciclone, né? Giram no sentido horário. E os furacões do hemisfério norte giram no sentido anti-horário. Isso também ocorre com a água da privada. Quando você dá descarga, aqui no hemisfério sul gira num sentido e no hemisfério norte gira no sentido contrário. Na sua próxima viagem, lembra de ver isso. É uma observação muito bacana. Estou deixando o link de curiosidades sobre ciclone, tornado e tempestade. É do canal Incrível e é um vídeo muito bacana. Eu vou também colocar junto desse vídeo esse material de PowerPoint, pois o próximo slide é o vídeo. Eu vou pular. Se você tiver curiosidade, você pode clicar nesse link ou ver o próximo slide aqui mesmo, que é um vídeo excelente, de ótima qualidade. Vamos falar agora sobre força centrífuga e centrípeta. As duas forças são forças circulares. A diferença entre a força centrípeta da centrífuga é que a centrípeta, representado pela setinha verde, ela aponta para o centro da circunferência. E a força centrífuga, representado pela setinha roxa, lilás, ela aponta para fora da circunferência. E ela é perpendicular à velocidade tangencial. Na sua máquina de lavar, aí da sua casa, se o tambor dela for aquele da vertical, tem uma função chamada centrifugação. E é utilizada geralmente para secar roupa. No final da função centrifugação, a roupa fica presa toda no tambor. E essa água foi expelida, fugiu. Guarda que centrífuga significa fuga do centro. E centrípeta aponta para o centro. Essas forças serão estudadas com as suas fórmulas e as suas aplicações no ensino médio. Aqui eu apresento duas questõezinhas simples, mas que é comumente cobrado em vestibulares. A primeira questão diz assim, ó, de acordo com a primeira lei de Newton. Aí vamos marcar qual é a alternativa correta. Letra A. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Isso é verdade. Letra B. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Falso. C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Falso. Ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. D. A inércia de um objeto independe de sua massa. Falso. Acabei de explicar que ela é ligada diretamente à massa. Letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Falso. Ela precisa de uma força externa para ter aceleração. Aqui eu boto a resposta, falando que somente a A está correta. E aqui eu apresento uma outra questão. Caso você queira pensar nessa questão, pausa o vídeo, pois eu já vou comentar sobre as respostas. O enunciado dela está afirmando assim: baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. Letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. D. O estado de repouso e o de movimento retilíneo independe do referencial adotado. Questão simples.
Por quê? Se pensarmos na alternativa A, ela está errada, pois o objeto está dentro do ônibus, o objeto está tendo o movimento que o ônibus tem. Se o ônibus tem um movimento com a velocidade de 80 km por hora, o objeto tem 80 km por hora. Se o ônibus tem a tendência de frear, de diminuir a velocidade, o objeto também vai ter a tendência de diminuir a velocidade. A letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil será alterar sua velocidade. Essa aí foi meio lógica. Por quê? Quanto maior a massa, maior a inércia. Letra D. O estado de repouso e de movimento retilíneo independe do referencial. Mentira. Eu falei lá no início que movimento é relativo e depende de um referencial. Logo, a alternativa correta é a letra B. Agradeço por você ter assistido a mais essa aula. Treine utilizando os exercícios que estamos colocando nessa sala de aula. Não deixe de exercitar. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço.